A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Graça e paz, pessoal. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Todas as quintas-feiras nós vamos estar fazendo uma live. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja lembrado do nosso encontro. A mensagem de hoje do pastor Paul Enxu é: Deus é a nossa fonte de recursos. Quando nos tornamos cristãos, não somente precisamos educar nossa vida de pensamento através de pensar positivamente, de pensar em termos de milagres e de desenvolver uma orientação ao êxito, mas também precisamos estar cônscios de nossa fonte de poder e capacitação. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre zona de nossa cidade. Eu não tinha nem o treinamento nem a capacitação para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões tinham se acabado e não tinha mais sobre o que pregar. Você pode dizer facilmente que, tratando de você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação noite e dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda semana lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, consultando uma pilha de comentários. Mas não conseguia preparar nenhum sermão que valesse a pena. Essa dificuldade me fez sentir que não tinha sido chamado para o ministério. Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando subsistir e sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinham tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, eles me pediam arroz, roupas e algum dinheiro para construir uma choça, para que se abrigassem. Mas eu não estava em melhores condições do que eles e também vivia em uma choça. Me vestia muito humildemente e muitas vezes passava sem alimento. Nada tinha para oferecer a essas pessoas. Esta é uma situação desesperadora. Sabia que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nessa época ainda não sabia como obter esses recursos. Havia momentos que parecia estar muito perto do Senhor. Era como se o estivesse tocando. No dia seguinte, me sentia completamente desamparado. Muitas vezes me sentia muito confuso e me perguntava se realmente estava vivendo a vida do Espírito que a Bíblia diz. E dizia muitas vezes: ó Senhor, sei que estou em Jesus Cristo, mas no final de um dia difícil, ao tentar orar, descobria que estava completamente fora de contato com Deus, de modo que eu dizia: Pai, estou confuso, estou tantas vezes dentro e fora de tua pessoa que não sei me conservar diante de ti todo o tempo. E parece que até o Senhor não está comigo. Foi então que começaram minhas lutas a fim de encontrar a presença permanente de Deus. Os orientais, particularmente,
requerem de sua fé religiosa o conhecer a habitação, o endereço de Deus e o endereço onde Deus se encontra, para que eles vão e adorem e se prostrem diante do seu Deus. A maior parte dos orientais crescem sob a influência da adoração pagã e precisam da localidade, do endereço do seu Deus, a fim de ir adorá-lo e levar-lhes presentes. Quando era pagão e necessitava encontrar meu Deus, eu ia a um templo dedicado a ele e me ajoelhava perante sua imagem e me dirigia a ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seus deuses. Mas, ao entrar para o cristianismo, não se podia localizar o endereço de nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos, Pai Nosso que estais no céu. Pensava eu, onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem no lado de cima, o céu está acima deles. Mas para os que estão no lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles, pensava eu. Por isso, sempre que mencionava Pai Nosso que estais no céu, eu ficava confuso. Pai, onde estás? Perguntava. Estás aí? Aqui? Onde? Pai, por favor, me dá o teu endereço. Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, tem uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim e perguntavam, pastor, nos dê pelo menos uma visão geral, onde, pelo menos, uma imagem que nos possa dirigir. O Senhor pede que acreditemos em Deus, mas aonde Ele está? Na primeira parte de meu ministério, eu respondi-lhes, simplesmente fale com o Pai Celestial. Não sei o seu endereço nem localidade. Às vezes ele vem a mim e outras vezes não. Chamava a ele muitas vezes, mas não podia continuar esse tipo de pregação. Precisava ter um endereço definido, de modo que comecei a procurar o endereço de Deus na Bíblia Sagrada. Em minha imaginação, comecei a andar por toda a Bíblia, olhando os grandes homens de Deus, os patriarcas, os profetas, e me dirigia para as histórias dele, tentando conversar com eles através da história, e na minha imaginação, cheguei-me à história de Adão e disse, Senhor Adão, tenho certeza de que é o nosso primeiro pai. Sei que o Senhor tem um endereço. Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial. Então, na minha imaginação, lendo a história dele, ele me diria com bastante alegria, bem, ele mora no Jardim do Éden. Se você for lá, encontrará a localidade do Pai. Quando o Senhor caiu da graça, perguntei, foi tirado do Jardim do Éden. Qual é o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei, respondeu Adão. Então, através da imaginação, decidi ir visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei à história de Abraão e na minha imaginação falei com ele. Senhor Abraão, o Senhor é o pai da fé. E muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, diga-me, aonde é o endereço do nosso pai? Abraão respondeu, bem, sempre que precisei de Deus, erigia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes, ele vinha a mim e às vezes não. Não conheço, pois, o seu endereço. Então deixei Abraão e fui a Moisés dizendo, Senhor Moisés, certamente que o Senhor conhece o endereço do Pai. O Senhor teve a presença dele continuamente em sua vida terrestre. É claro que eu o conheço, respondeu Moisés. Ele estava no tabernáculo construído no deserto. De dia, ele se encontrava na coluna de nuvem e de noite ele estava na coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas, disse eu, quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo no deserto, ele desapareceu, não é verdade?
Onde está este tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado, cheguei-me ao rei Salomão e disse: Rei Salomão, o Senhor construiu um templo magnífico com pedras e granito coloridos. Tem o endereço de Deus agora? É claro. Deus habita no maravilhoso templo de Salomão, disse-me ele. Quando uma maldição ou uma doença se espalha por meu país, o povo orava ao Deus que estava no templo, e Deus os ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito, disse-me Abraão, disse-me Salomão. Esse templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônicos. Não temos o endereço desse templo hoje. Então fui a João Batista e disse: Senhor João Batista, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu João. Vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o endereço de Deus. De modo que, em minha viagem pela Bíblia, à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que em Jesus encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou e, através de seu único filho, realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habitava. Meu coração se alegrou ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, ainda tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas onde é o endereço de Jesus Cristo? Uma vez mais, voltei ao ponto de partida. Perguntei: Jesus, onde está o Senhor? Não tenho o seu endereço e não posso dizer a meu povo onde o Senhor habita. Então me veio a resposta. Jesus disse: morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo e cada um de meus seguidores tem o Espírito Santo dentro de si. Disse-lhe que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai e que ele lhes mandaria o Espírito Santo e que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim e que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Gradativamente comecei a ver que através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitavam dentro de mim. Li em 2 Coríntios que Deus nos selou e enviou o Espírito Santo para dentro de nosso coração. Encontrei o endereço de Deus. Descobri que seu endereço é o meu endereço. Podemos encontrar a localidade de Deus. Agora descobri seu endereço. Seu endereço é meu endereço. Ele habita em mim com todo o poder e autoridade. Através do Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho, habita dentro do meu coração, habita em mim, e vão comigo aonde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é o seu endereço. Se vocês ficarem em casa, ele estará lá. Se forem para o trabalho, ele estará lá. Se eu trabalho em uma cozinha industrial, Deus está lá comigo. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês. Entenda isto. O próprio Deus, o próprio céu, o reino de Deus está dentro de vocês. Irmãos, continuava eu em minhas pregações. Não tenho prata nem ouro. Não tenho alimento nem arroz, nem roupa, mas algo eu tenho a oferecer-lhes. Deus habita dentro de vocês. Aqueles que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo. Recebam-no como seu Salvador pessoal e o Criador do céu e da terra. Com todos os seus recursos, habitará em seu coração. Ele satisfará a todas as suas necessidades. Ao ouvir esta mensagem,
eles começaram a desenvolver sua fé. Esse foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época, estava tentando encontrar Deus, indo de um lugar para outro. Quando evangelistas famosos vinham para minha cidade, eu corria para ouvi-los, a fim de encontrar a Deus. Às vezes, ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte, mas depois de encontrar a verdade, não mais fiquei vagando pelo mundo. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Digo ao meu povo, Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás e também não é somente o Deus do futuro. O seu Deus habita em vocês com todos os seus recursos, poder e autoridade. O endereço dele é o seu coração. Por isso vocês podem falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração e a fé. Quando vocês clamam em voz alta, Deus ouve. Quando falam suavemente, Deus ouve. Quando meditam, Deus ouve, pois mora dentro de vocês e pode suprir todas as suas necessidades. Depois da Guerra Coreana, quando os missionários saíram para trabalhar para o Senhor, assisti a muitas reuniões de missão. A maioria dos ministros coreanos tinham todo tipo de projetos diferentes. Queriam construir igrejas, levantar institutos bíblicos, discutiam muito a maneira de solucionar seus próprios problemas, mas nem bem começavam a falar de finanças e diziam: para tal coisa será melhor que venha um missionário que se encarregue disso. Para eles, os missionários não passavam de pessoas que financiavam seus projetos. Senti muita pena e disse-lhes: irmãos, por que vocês sempre se voltam para os missionários? Eles responderam: porque Deus sempre nos envia dinheiro através dos missionários e não através de nós mesmos, porque nós não temos recursos. Veja, a mentira que o diabo tinha colocado no coração dessas pessoas. Entretanto, desde o dia em que me formei no Instituto Bíblico, decidi fazer de Deus minha fonte única. Descobri que Deus habitava em meu coração com todos os recursos necessários. O próprio Deus e todos os seus tesouros estavam dentro de mim. Descobri a maneira de receber os recursos de Deus e, através destes 20 anos de ministério, jamais dependi de nenhuma outra pessoa. Já atravessei o Oceano Pacífico mais de 40 vezes, a fim de pregar em outros países. Nunca pedi nem um centavo de igreja alguma. Gostaria de expressar meu agradecimento pelo envio de missionários para a Coreia, mas jamais pedi ajuda financeira de igrejas fora de meu país. Sempre dependi de Deus e em todos os transes, dificuldades, Ele sempre supriu as minhas necessidades. Na construção da igreja, no envio de missionários de nossa igreja a outros países, na construção do Instituto Bíblico. Neste instante, estamos construindo o nosso novo Instituto Bíblico das Igrejas Assembleias de Deus Coreanas, de cuja qual eu faço parte desse ministério. E minha igreja está construindo e contribuindo com $500 mil. Deus deveras supre todas as nossas necessidades. Desejo imprimir em seu coração o fato de que você possui os recursos de que precisa dentro de você mesmo nesse instante. Todos os recursos que você precisa está dentro de você, no seu coração e na sua mente. Deus habita dentro de você. Não amanhã,
Não ontem, mas neste instante, todos os recursos estão dentro de você. Você possui Deus habitando dentro de você. Deus não está dormindo dentro de você. Deus não vem só para acampar-se e passar férias e depois vai embora. Deus está aí para operar a salvação. E Ele jamais opera a não ser mediante sua visão, sua fé. Você é o canal. Você pode dizer: ó Deus, por favor, opere misteriosamente no universo e faze todas as coisas. E Deus responderá: não, estou habitando em você. Jamais me apresentarei ao mundo com poder a não ser que me manifeste através de sua vida. Você é o canal. Você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que ele seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores vêm a Jesus, alquebrados, destruídos, no fundo do poço e infelizes, primeiramente lhe ensino que Deus habita em seu interior e que possui todo o recurso em Jesus Cristo. Então, procuro reeducá-los para que desenvolvam seu coração, a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, partem com nova fé e levam uma vida milagrosa e vitoriosa debaixo do poder de Deus. Como é que este povo, se todos fossem realmente pobres e cheios de fracasso, pôde dar 20 milhões de dólares para a nossa igreja no ano de 1969 a 1977. Todos os anos, damos cabo de nossos projetos que geralmente custam de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Estes membros que fazem parte da igreja, que entendem que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, mas é também deles, estes membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucessos tremendos, porque sabem como obter o recurso da fonte. A fonte é Deus. Mas primeiro devem ser limpados dos pecados da carne. A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne. Pecados estes que devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem destes pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados durante meus 20 anos de aconselhamento. Esses pecados são ódio, temor, complexo e também eles viverem uma vida que estão se afastando gradativamente de Deus, vivendo com sentimento de inferioridade e culpa. Na próxima preleção eu irei falar a respeito desses pecados que obstruem o fluir de Deus para a sua vida, o fluir da riqueza, da prosperidade, da vida em abundância e o fluir de saúde e de uma vida feliz em todos os sentidos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Before the brazen altar,